Bom demais estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida da pastora Kátia, que nos formulou o convite para ministrarmos neste seminário. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Ezequiel, pastor Anilton, que Deus abençoe sua vida. Louvo a Deus pela vida da minha esposa também, que é companheira, Ela me suporta, meus irmãos. Eu rio assim, sou alegrão, mas ela me suporta. E tem duas pessoas que nos trouxeram até aqui: Deus e a minha companheira. Então você é uma bênção na minha vida, no meu ministério. O sucesso do ministério do homem está na sua esposa. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é o sucesso do meu ministério. Amém? Isso foi romântico, e olha que eu não sou romântico. Hoje tem. Tiago, prepara. Vamos para a Bíblia, Êxodo 30. Êxodo 30, presta atenção aqui agora. Êxodo 30, 34 ao 38. Nós vamos finalizar esse texto. Quantas irmãs estavam na consagração que nós ministramos sobre estas essências aqui? Teve irmãos aqui? Amém? Amém. E nós temos uma essência e um mineral, que é o incenso puro e o sal, para finalizar o texto. Mas se você olhar no mesmo capítulo, você tem o óleo da unção, só para instigar você. E o óleo da unção tem essências distintas do incenso puro. Então, para uma próxima oportunidade, fica o óleo da unção, só para instigar você a ler, a pesquisar, a meditar na palavra de Deus. Mas vamos falar sobre o altar do incenso e as especiarias que eram derramadas sobre este altar. Êxodo 30, 34, disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica ou ônixa e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado. Algumas traduções vem a palavra sal, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar será extirpado ou retirado do seu povo. Sente por bondade, louvando ao Senhor. Eu trouxe um slide aí, pode botar já. Eu não tenho muita prática de lidar com PowerPoint, nem com slide, mas eu fiz ali para que as irmãs possam anotar, escrever e guardar aí. Quando você olha para o capítulo 30 de Êxodo, o que nós observamos nos 10 primeiros versículos são as características do altar do incenso. E o altar do incenso fazia parte da mobília do tabernáculo, como o altar do holocausto, como o candelabro, como a mesa da proposição. E este altar é descrito como a mais íntima ligação do homem para com Deus. E se nós observarmos a tipologia, pode botar o primeiro aí. Se nós observarmos a tipologia do altar do incenso, o que nós vamos perceber ou ver, tipologia, se descreve ao antitipo. E o altar do incenso, primeiro, era um tipo de Cristo, nosso intercessor. Segundo, através dele nossas orações ascendem a Deus. E terceiro, o altar
do incenso simboliza nossos sacrifícios de louvor e adoração ao Senhor. Quando você observa Deus ditando para Moisés como seria este altar, ou como seria todas as mobílias do tabernáculo e o próprio tabernáculo em si, o material que seria utilizado, as ferramentas que seriam utilizadas em cada uma destas mobílias, o que nós podemos ver é que Deus faz as coisas de forma organizadas e todas elas são centralizadas nele, nunca em nós, nunca é sobre você, é sempre sobre Jesus, nunca é sobre a sua história, é sempre sobre a história de Jesus ligada à sua história. Então a organização que Deus estabeleceu, ditando para Moisés sobre as questões que envolviam o tabernáculo, foram centralizadas nele. E qual era a dimensão do altar do incenso? O altar do incenso era um caixote quadrado, ele tinha 45 centímetros quadrados por 2 metros, mais ou menos, de altura. O material que foi utilizado para a fabricação do altar do incenso, ouro e madeira de acácia. E quando nós percebemos os elementos que foram utilizados para a fabricação da mobília do tabernáculo, e principalmente dos utensílios desta mobília, nós podemos reparar que tinha muito ouro, muita prata, muito bronze e muita madeira de acácia. E quando nós olhamos para o sentido de cada uma, todas elas apontam para Jesus. Quando você olha para o ouro, que o ouro representa o divino que se fez menor do que os anjos. E o propósito disso qual era? Para a nossa santificação. Quando você olha para a prata, o que se observa? O Senhor que se fez servo. E qual o propósito nesta prata? O propósito é para a nossa redenção. Quando você olha para o bronze, o que representa? O justo que se fez pecado. E o propósito? Para a nossa justificação. Quando você olha para a madeira de acácia, o verbo que se fez carne. E o propósito? Para a nossa salvação. As substâncias que foram utilizadas para a fabricação do altar do incenso, bem como as outras mobílias, sempre estavam posicionadas em representatividade para Cristo. E o ponto é que o propósito de Cristo, isto fala de conexão, a conexão que Cristo fez em nós, que Cristo realizou em nós, o propósito desta conexão foi gerar em nós santificação, foi gerar em nós redenção, foi gerar em nós justificação e foi gerar em nós salvação. Aquilo que Cristo fez, Ele fez com um propósito. Aquilo que Cristo fez, Ele fez com um objetivo. Quando nós observamos o altar do incenso ele tem um sentido, oração e adoração. E o altar do incenso, no período do Antigo Testamento, a oração ou adoração no período do Antigo Testamento era muito materializada. Sacrifício, tudo aquilo que Deus aceitava do povo, através da vida do sacerdote que fazia parte de sacrificar ao Senhor, era de forma materializada. A oração, a adoração, o louvor, o culto eram oferecidos de forma materializada. E era função sacerdotal manter isso diariamente aceso. Era função sacerdotal cuidar do altar. Era função do sacerdote cuidar das essências que eram colocadas sobre este altar. Era função sacerdotal manter todo dia de manhã e todo dia à noite a chama deste altar acesa.
Se nós trazermos isto para os dias atuais, o que nós temos é uma continuidade de um coração puro, sincero, entregue, profundo para com Deus. E preste atenção nisso. Embora seu louvor, adoração, oração sejam de formas racionais, não se lança fora o espiritual. Embora você seja racional no seu louvor, porque você sabe o que você está louvando. Embora você seja racional na sua oração, porque você sabe o que você está falando em oração. Embora você seja racional na sua adoração, você sabe o que você está falando em adoração. O Senhor Jesus ou o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém para orar, nem para adorar e nem para louvar. Mas embora você tenha a razão, o espiritual é que faz a conexão, porque é através do teu espírito que há uma ligação com o Espírito de Deus. É por isso que o culto ele tem que ser racional, mas ele tem que ser espiritual, ligado em Deus. E o que nós podemos perceber é que uma mulher compreendeu isso. Uma mulher entendeu isso. Quando você olha para a mulher samaritana, você olha para uma mulher que estava desgraçada pela vida, mas que teve um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus mudou radicalmente a sua vida. Mas ela tinha uma dúvida na alma, ela tinha uma dúvida no coração, porque a razão do Antigo Testamento era dizer para ela que o local de adoração ou era no templo para os judeus em Jerusalém, ou era no Monte Gerizim para os samaritanos. Então ela faz esta pergunta, porque a razão do conceito do Antigo Testamento atestava para isso, ou Jerusalém, ou Monte Gerizim. Só que daí Deus responde para ela que não é mais lugar, que não é mais espaço, é essência, é presença, é a atualidade do Espírito Santo no coração. Então Jesus vai responder a ela: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Os samaritanos, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem para os judeus. Mas daí vem a tônica que pega judeu, que pega samaritano, que pega gentil, que pega você. E Jesus então vai dizer: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus não procura adoração, Jesus procura adorador, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Razão e espiritualidade tem que ter este conjunto. Cresça na graça e no conhecimento. Tem que ter esse conjunto. Quem vive muito na razão perde o sentido da presença de Deus. E quem vive muito nos sentidos espirituais perde também o sentido da razão, porque começa a fazer loucura, começa a fazer estrago, começa a agir de forma infantil. É por isso que razão e espiritualidade caminham junto, graça e conhecimento caminham junto. Agora voltamos para o altar, coloca lá mais um. O altar do incenso, ele ficava num local muito estratégico, bota lá, muito estratégico. Este altar do incenso, ele ficava diante do véu do templo, e este véu separava o local santo do lugar santíssimo. Bem na frente deste véu ficava o altar do incenso. Depois ela tenta colocar ali. A presença do altar do incenso neste tabernáculo vai nos ensinar o quê? Vamos lá, está aqui, está aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é o altar do incenso. Aqui você tem os utensílios que pertenciam ao tabernáculo em si. Aqui você tem o local santo. Isso aqui, pós-véu, lugar santíssimo. Lá ficava a arca. O que separava a arca dos demais elementos era um véu que separava o altar do incenso do lugar
santíssimo só se pode passar para o lugar santíssimo uma vez por ano, e precisava, quando se passava uma vez por ano para ir até o lugar santíssimo, precisava pegar brasas do altar do incenso e levar para dentro do lugar santíssimo. Agora, pois, quais eram as substâncias que faziam parte deste altar do incenso? É aqui que nós começamos a ministrar. Até parece pregador, né? Eu estava só na introdução, agora eu vou começar a pregar. Que babaquice isso. Isso é palhaçada, sabe? Esses pregadores de hoje, né? Agora eu vou começar a pregar. Não, já estou pregando desde o início. Mas quais são as substâncias que eram misturadas e derramadas sobre este altar? Coloca lá. Nós aprendemos aqui no ano passado. Vocês se lembram? Quem aí consegue dizer para mim aí? Quais eram os elementos? Os 3 primeiros. Estoraque. Sem ver, né, irmã? Ah, não dá. Tira lá. Vai lá, quem lembra aí? E gálbano. Estoraque, ônixa e gálbano. E cada um destes elementos tinha um sentido, um significado. O que é o estoraque? Estoraque era uma planta que era colhida nas regiões da Palestina. E o sentido de estoraque, ou a palavra estoraque, significa gota. Só de você se aproximar da árvore ou da planta, você já sentia o perfume, o cheiro. E era algo extraordinário que exalava. Não precisava de incisão, como a ônixa e como o gálbano. E qual que é o sentido de estoraque? Estoraque fala de espontaneidade. É ser espontâneo, agir de modo natural, é ser verdadeiro, é ser simples. E isto aplica-se à vida espiritual de oração e adoração. Não é exigido nada, seja espontâneo. Não faça por força, seja espontâneo. Faça além, seja espontâneo. Isso é ser estoraque. Segundo, ônixa. A ônixa era uma espécie de molusco, que era colhido lá do fundo do mar, das profundezas do mar. E quando trazia a ônixa para você sentir o odor ou o cheiro que ela exalava, você precisava queimar as bordas deste molúsculo, e ele então se abria, e o cheiro exalava deste molusco. E qual que é a ideia de ônixa? Qual que é o sentido de ônixa? Profundidade. Seja profundo na sua vida de oração. Seja profundo no seu relacionamento com Deus. Seja profundo na sua entrega ao Senhor. E por último, o gálbano. E o gálbano era o que mais sofria. Porque o gálbano, tu olhava para ele e não dava nada, porque ele não exalava cheiro nenhum. Era uma planta que não tem formosura nenhuma. E esta planta, quando colhida, quando trazida, ela era triturada. Amassava o gálbano, pisava no gálbano, triturava o gálbano, até o cheiro do gálbano exalar. Quando exalava o cheiro do gálbano, aquele cheiro, ele perfumava todo o ambiente. E o que o gálbano revela? Coração quebrantado. Coração contrito perante o Senhor. Teu coração tem que ser quebrantado. Não vem para o culto com coração duro, não vem com culto cheio de interrogações, não vem para o culto pensando quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai falar. Vem para o culto com sentimento de adoração, de coração quebrantado. E agora, nós vamos observar os 2 versículos que vai falar sobre o incenso puro. O incenso puro também é uma planta. Versículos 34 e 35 vai falar sobre o incenso puro. O 35 vai falar sobre o sal. E o que é o incenso puro? É uma substância odorífera que era extraída de certas plantas aromáticas. E o que é o sal? O sal é um minério, ou recolhido, o sal, através de evaporação da água do mar, ou através de rochas, de lagos que secaram em ambientes rochosos, e então é recolhido este sal através da evaporação. E qual que é o sentido do incenso? Qual é a finalidade do incenso? O incenso tem tudo a ver com uma palavra latina que significa acender. O incenso também é uma palavra hebraica, ketorete, que significa criar odor mediante a queima.
O incenso só tinha validade quando ele era misturado e queimado aos demais elementos. E o que nós podemos entender por incenso puro, santo, algo separado exclusivamente para o Senhor? Coloque lá o próximo lá. O que nós podemos compreender por isso? Se o processo do incenso é a queima, então a ideia é de fervor. E o que é ser fervoroso? Desejo intenso, entusiasmo. O que é ser fervoroso? É ter paixão. Paulo vai escrever em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 11. Ele diz o seguinte: no zelo não sejais remissos, negligentes. Porém, todavia, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E o que é zelo? Zelo é cuidado, zelo é reverência. Quando você zela, você tem cuidado e você tem reverência para com Deus e para as coisas de Deus. Quem não tem zelo por Deus, quem não tem reverência por Deus, ele não está nem aí para Deus e nem aí para as coisas de Deus. Por isso que zelo se faz necessário. E quando Paulo diz, sede fervorosos, o que ele quer dizer? Sejam intensos, sejam apaixonados por Deus, sejam intensos pela sua obra. E o que não combina com você? O que não combina com a igreja? Apatia. Apatia não combina com a vida cristã. E o que nós precisamos ser? Crentes em chama. Crentes queimando por Deus. Precisa queimar dentro do nosso coração o zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Mantenha o teu relacionamento aceso com Deus. Mantenha a tua chama espiritual acesa com Deus. Se você olhar para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, há um contexto ali, mas vamos se ater só no versículo 19. Paulo diz, não apagueis o Espírito. E a palavra Espírito ali está em letra maiúscula, significando que não é o teu Espírito, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Não entristeçais, não apagueis, não extingais o Espírito Santo de Deus. O que eu devo fazer? Mantenha a chama do teu ministério acesa, mantenha a chama da tua casa acesa, mantenha a chama da tua vida espiritual acesa, mantenha a chama do teu relacionamento com o Espírito Santo acesa. Deixa queimar o louvor na tua alma, no teu coração. Deixa queimar a adoração na tua alma, no teu coração. Queima a santidade, queima a adoração, queima a oração, queima louvor. Se derrame na presença do Senhor, queimando por Ele. Queimar, 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 queimar. E nós temos que ter um certo cuidado. Por quê? Porque se nós não atentarmos e não observarmos a nossa vida espiritual com Deus, o nosso relacionamento com Deus, nós podemos viver uma vida de mornidão, de apatia ao sagrado. E onde é que a gente pode encontrar isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14, até o versículo 22, se eu não estou enganado, a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não era fria nem crente, era morna, era apática, uma igreja que era indefinível, uma igreja que não tinha essência, uma igreja que era nauseante. Se você olhar para o texto, Jesus vai começar dizendo à igreja, olha, conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Se tem alguém que te conhece melhor do que você mesmo, é Deus. Nem você se conhece por inteiro, porque às vezes a gente esquece coisas. Se você tentar trazer coisas aí, você não vai conseguir trazer, porque você não lembra mais. Mas se tem alguém que conhece você melhor do que você, é o Espírito Santo, é a presença de Deus e é Jesus. Só que daí Jesus fala à igreja de Laodiceia, conheço as tuas obras, não és crente, não és frio, mas tu és morno. Quem dera se tu fosse frio.
Quem dera se tu fosse quente, mas porque és morno, isso aqui me chama a atenção. Porque és morno, eu sinto vontade de vomitar. Tu não está queimando, teu incenso não é puro, teu aroma é desagradável, teu aroma está trazendo náuseas, e a vontade que eu tenho é vomitar. E daí o Senhor vai continuar dizendo à igreja de Laodiceia: vocês mesmos dizem, eu sou rico, não preciso de nada, tenho tudo. E aqui que está o grande perigo do homem: achar que tem tudo e não tem nada. Porque nada substitui a presença de Jesus, que é tudo. Torabachoramahai. A igreja de Laodiceia não tinha vida espiritual. Se essência é a qualidade ou a característica que a torna aquilo que ela é, Laodiceia não tinha essência nenhuma. Laodiceia não exalava o bom perfume de Cristo, não era fervorosa, era indiferente, não tinha entusiasmo cristão. Jonathan Edwards vai dizer para nós: olha, precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A verdade de Deus é lógica e fogo. Não perca isso. O que não pode faltar na sua vida é a presença do fogo do Espírito Santo de Deus. O que não pode faltar na sua alma é a essência da santificação. Quanto mais perto do braseiro você está, mais perto da presença do Eterno você está. Não fica longe do braseiro, não fica longe do altar. Quanto mais longe do altar, mais apático, mais frio seu coração é, mais longe da verdade você está. Quanto mais perto do altar, mais o fogo da presença do Espírito queima a tua alma, queima o teu coração, queima a tua vida. Eu tenho uma frase, sempre digo isso: tem amigos que te aproximem do altar e não te distanciem dele. Amigo verdadeiro é aquele que quer ver você perto do altar, perto de Deus, perto do Espírito, perto da cruz. Amigo desleal, amigo infiel, quer ver você longe da cruz, longe do altar, longe da presença de Jesus. Preste atenção nos teus relacionamentos, preste atenção na tua amizade. Abra os teus olhos para enxergar, abra os teus olhos para ver. Certas amizades estão te levando para o perigo, mas eu vim aqui dizer para você nesta noite que o Senhor vai arrancar estas amizades, vai tirar estas amizades, porque Ele não vai te perder por nada. Ele não quer você longe do altar. Tem incenso para queimar aqui nessa noite? Tem fogo de Deus para queimar aqui na tua alma nessa noite? Levanta a tua mão, dê o maior glória que você pode aqui neste lugar. O fogo de Deus tem que queimar aí, tem que queimar aí, tem que queimar aí, tem que queimar aí, tem que queimar aqui, tem que queimar aqui, tem que queimar aqui. Não deixa o fogo de Deus apagar. Aleluia, mantenha a chama acesa, mantenha a chama acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não vai apagar, o diabo não vai apagar, a provação não vai apagar, a angústia não vai apagar, os problemas não vão apagar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ele vai manter a chama acesa. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Segundo ponto. Sal. Qual é a finalidade do sal? Bota lá. Tem mais um aí. Qual é a finalidade? Se você olhar no texto, a finalidade, depois de misturar, joga sal. Para quê? Temperar.
trazer tempero. E a ordem é: não falte o sal sobre o incenso sagrado. Pesquisando algumas coisas, alguns eruditos pensam que este sal, ele soltava uma fumaça branca, que talvez fosse simbólica. Outros vão para uma outra linha, vê um simbolismo no próprio sal. E qual que é o simbolismo que se vê no próprio sal? E eu gosto de ficar com esse segundo argumento. O sal, ele dá sabor e ele preserva. Hoje você tem geladeira, nós temos geladeira. Não precisa você mergulhar no sal os alimentos para você preservar ele. Antigamente não, o sal era necessário. E o sal era extremamente caro, valioso. Não se comprava em qualquer lugar, em qualquer esquina, não. Tanto é que a palavra salário vem de sal. Os soldados romanos recebiam parte do seu pagamento em sal. Por isso a ideia da palavra salário, soldo, sal. E quando nós olhamos para a Bíblia, olha o que Jesus diz lá em Mateus 5,13. Todos nós conhecemos esse texto. Jesus diz: vós sois o sal da... Ele continua: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz dois contextos ou duas palavras para esse texto. Eu inclusive recomendo para você comprar uma Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma linha que nós cremos. E qual que é as duas palavras? O sabor e o poder de preservar da corrupção. O cristão e a igreja, portanto, deve ser exemplos para o mundo. E ao mesmo tempo militarem como soldados de Cristo contra o mal e a corrupção instaurada no mundo. Além de você ser cristão, você é um cidadão. Você tem direitos e deveres. Nós sempre vamos militar contra aquilo que vai afrontar as Escrituras. E tenha coragem. Tenha coragem. Nós vivemos um tempo difícil, não sabemos como as coisas vão continuar, mas sabemos de uma coisa: o dono da igreja continua ativo. O dono desta obra continua ativo. E daí o interessante é que o texto diz: se o sal vier a ser insípido, sonso, sem gosto. O destaque é que Jesus está falando a respeito do sal que preserva. E Jesus está falando sobre dois pontos. Qual é o primeiro ponto? O sal puro. Esse sal puro, ele não perde o sabor e nem a eficácia de temperar as coisas. O segundo ponto, Jesus está falando sobre o sal do Mar Morto, que é um sal que tem muito mineral, que não é muito atrativo para se temperar e ele é ineficaz para preservar. Por isso que Jesus está falando sobre um sal insípido. O sal do Mar Morto não presta. E qual que é a ideia? Tudo aquilo que não é puro, Deus rejeita. Tudo aquilo que não tem pureza, Deus rejeita. Se você reparar o versículo 35 de Êxodo, capítulo 30, o sal, ele é puro e santo, exclusivo, separado para Deus. E uma coisa nós precisamos aprender: não se mistura santo com profano. Santo é santo, profano é profano, igreja é igreja, mundo é mundo. Não há mistura, não tem conversa fiada. Nós vivemos uma época em que há uma mistura aí nesse meio gospel, que está normal. Não está normal, não. Profano é profano, santo é santo, e santo não se mistura com profano. Então a ideia é essa: ei, é puro. Eu não aceito aquilo que é impuro, rejeito, mando embora, não quero. Tem que ser algo puro, tem que ser algo santo. E daí, aquilo que é para Deus, que é santo, o efeito do altar que é santo, de forma figurativa nós vamos ver o efeito do sal. Figurativa, não literal. Mas qual é a ideia figurativa? Bota lá, primeiro, tá lá, me ajuda aí. Primeiro, eu acho que tinha mais um aí, mas tudo bem, se você quiser anotar. Primeiro, simboliza o quê? Graça e sinceridade do coração. Segundo,
para falar da sabedoria e da fala sensível, livre da hipocrisia. Lá em Colossenses 4:6, quando você chegar em casa, leia esse texto. Terceiro, para simbolizar curas e poder de transformação. 2 Reis capítulo 2, versículo 20 e 21. Agora, se eu olhar para o altar do incenso, qual é a ideia? Qual é a simbologia de misturar tudo isso no altar? Oração, busca, vida entregue ao Senhor, vida derramada diante do Senhor. E daí o Salmo 141, verso 2, Davi diz: olha, suba a tua presença a minha oração como incenso. E ele está se reportando ao altar do incenso, quando ele está falando: suba a minha oração à tua presença como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. E daí, olhando para esse ponto aqui, as nossas orações, elas devem ser agradáveis, temperadas, equilibradas. Oração não é castigo, oração é diálogo. Dobrar os joelhos é privilégio. Falar com Jesus é falar com o Pai. É abrir a geladeira, ficar à vontade. Oração é privilégio, oração é algo que agrada ao Senhor. Por quê? Porque é sintonia, é conexão, é diálogo, é conversa. Na oração você se derrama, você chora, faz beicinho, às vezes diz para Deus: ó Senhor, faça isso, faça aquilo. Jesus nem ouve essas coisas aí, porque se ele ouvir tudo que você falar, meu irmão, por isso que a gente não sabe pedir as coisas como convém. Mas ele ouve no sentido de filho. Sabe quando você está meio aborrecido, e quer discutir, daí vai discutir com o Senhor, vai falar com Ele, vai reclamar para Ele, mas lá no final você está dizendo: Jesus, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu sou um ser humano falho, cheio de erros. E daí a ideia qual é? O que a oração deve ter? 5 pontos que a oração deve ter. Não está dentro de uma ordem, mas a oração tem que ter confissão, tem que ter ação de graças, tem que ter intercessão, tem que ter petição, tem que ter adoração. De vez em quando o que tem que ter? Silêncio. De vez em quando pare de falar, espera Deus falar. É monólogo que fala, né? Não é um monólogo. É uma conversa de 2 pessoas. De vez em quando te aquieta, fica em silêncio, espera ele falar com você, né? A mulher gosta de falar, né? A minha é uma bênção, glória a Deus, aleluia, né? Mas de vez em quando você é um papapá atrás do outro, né? É um turbilhão de palavras. Calma, para um pouquinho, fique em silêncio, ouça a brisa do Espírito Santo entrando no quarto. Ouça a voz do Eterno entrando no quarto. E tu, quando orares, entra no teu quarto. Oh, aleluia! E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, porque é secreto, é você e ele, não é coletivo não. Coletivo é na igreja, no teu quarto é individual, é pessoal, é você e Deus. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai, que vê aquilo que está em secreto, ele vai responder no teu quarto. Escuta, ouça a voz dele falando contigo. Volta para cá. O odor deste incenso ardente servia o quê? Para lembrar o sacerdote e o povo de que as orações se tornaram agradáveis e subiram ao Senhor. Se o altar parasse de ser voltado para estas especiarias e não queimasse mais, o que significava? Deus não está mais aqui. A presença de Deus não está mais aqui. É por isso que eu tinha que manter acesa oração constante, orai sem cessar.
constante, adoração constante. Local de adoração é só aqui no templo? Não, local de adoração é tu lá na tua casa, né? Lavando a louça, falando em línguas. Eita maravilha, a pentecostal fala em línguas lavando a louça, né? De repente sai uma labareda de fogo na tua boca e você lá lavando louça. Que é isso? Está doida? Não, é a presença de Deus que está invadindo o meu coração enquanto eu estou lavando louça. Adoração não se limita a um espaço. Adoração não se limita a um local. Adoração é intensa, é diária. É aqui, é lá na tua casa, é no trabalho, é na escola, é na rua, onde for. Tem que ter um coração transbordante de adoração. E daí dentro destas verdades aqui, eu anotei algo importante. A vida entregue a Deus é, primeiro, formada conforme o desejo de Deus. Está ali. Segundo, quebrada para ser queimada. Terceiro, santificada com a presença de Deus. E daí olhando para tudo isso, para o altar do incenso, para os aromas, para as especiarias, para as essências que eram derramadas sobre aquele altar. O que esse texto em questão quer dizer para nós? Nós fomos chamados para exalar o bom cheiro de Cristo. Já foi falado aqui pela Josi. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E o que você tem que entender, mulher de Deus? Que você é uma estoraque espontânea. O que você precisa entender, mulher de Deus? Que você foi chamada para ser onisha, profunda no seu relacionamento com Deus. O que você precisa entender aqui hoje? Que você é um gálbano, seu coração é quebrantado para Deus. O que você precisa entender aqui? Que você é um incenso puro, você foi chamado para queimar o seu coração para o Senhor. O que você tem que entender aqui? Que você é sal, você dá sabor e você também preserva. Você foi chamado para ser santo, separado e exclusivo para Deus. Saia daqui profundo com Deus. Saia daqui dizendo para o teu pastor, para a tua dirigente da União Feminina: a partir de hoje você vai ter uma mulher espontânea. A partir de hoje você vai ter uma mulher profunda. A partir de hoje você vai ter uma mulher quebrantada. A partir de hoje você vai ter uma mulher queimando por Deus. A partir de hoje você vai ter uma mulher dando sabor e preservando a casa. Chega em casa hoje com o coração transbordando e dizendo para a sua família: a partir de hoje tem uma mulher cheia da presença de Deus aqui nessa casa, e aqui diabo não opera, não trabalha mais. Eu estou sentindo uma graça para pregar aqui nessa noite. Eu já estou acabando, eu já estou terminando já está acabando, já está acabando, mas há uma graça de Jesus sendo derramada aqui. Oh, aleluia! Há um ar do Espírito Santo envolvendo a sua vida aqui nessa noite. Posso descer? Há uma presença do Espírito Santo dizendo para você: você não vai sair deste seminário da mesma forma que você entrou, não. Ei, Caio! Você não vai sair deste seminário da mesma forma que entrou, abatida, apática, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, com o coração frívolo. Você vai sair deste seminário amanhã, porque amanhã que termina, não é hoje, hoje é continuidade, mas você vai sair por aquela porta amanhã saltitando de alegria, sendo profundo, queimando para Deus, 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 queimando. Chego passorabaca. Diga para a mulher que está aí do teu lado: vamos queimar para Deus. Vamos queimar para Deus.
Vamos queimar para Deus. Tem que ter fogo aí, 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 tem que ter fogo aí. Fica de pé queimando. Fica de pé derramando fogo. Fica de pé derramando profundidade. Vai, 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 vai. Toma, soraba, chorama, caraba. Ah, você é filha amada de Deus. Você não é qualquer coisa não. Qualquer coisa é aquilo que está na mão do diabo. Você não. Você não. Você é filha amada de Deus. Ele não chamou você para ser ociosa. Ele não chamou você para ser morna. Ele não chamou você para ser indiferente. Ele te chamou para Ele. Ele te chamou para a glória dEle. Ele te chamou para a obra dEle. Ele te chamou para o altar dEle. E o que Deus está fazendo aqui hoje, pastor? Te lembrando aquilo que você é. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. O Senhor vai dizer para Jeremias, e eu profetizo nesta noite, esta palavra de Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, te consagrei. Aleluia, 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 aleluia. Isso, vai exalando este odor de adoração, vai derramando profundidade diante do Senhor, vai colocando as especiarias no altar da oração, vai colocando as essências no altar da adoração, vai derramando estoraque, vai derramando onisha, vai derramando cálbano, vai derramando incenso puro, mistura com sal, tempera. Olha aí. É fogo de Deus que está queimando a tua vida. Esse fogo está acendendo a tua alma. Esse fogo está acendendo a tua casa. Esse fogo está acendendo a tua vida. Este fogo está atendendo o teu coração. Se joga, mergulha. Profundo. Derrama tudo sobre o altar, vai. Derrama tudo sobre o altar. 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 Derrama tudo. Derrama. Não deixa nada não. Não é para ti. É para Ele. É para Ele. Não tem que reservar nada. Não tem que segurar nada. É para Ele. Deus, seja glória a Deus. Seja glória a Deus. Seja glória pelo que fez por mim. Foi na cruz que salvou. Aleluia. Restaurou-me. A Deus seja glória para sempre. Escute. Tem mulheres que chegaram aqui hoje com acusações do diabo na mente. O diabo soprando no seu ouvido: você não é dele. Você é suja, você é impura.
Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para dizer para você que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Satanás não vai destruir a tua vida, Satanás não vai destruir a tua casa, não. E olha que o diabo tem tentado destruir tua casa, teu casamento, teu ministério, tua vida. Mas hoje você vai sair daqui dizendo para Jesus e para o diabo saber que você é filha amada. Vai, derrama, 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 derrama. Olha o que Jesus disse para a mulher samaritana. Vem agora o texto de João 4. Aquela mulher não tinha nada, nada. O que ela tinha é acusação. O que ela tinha eram os olhares tortos. E o que ela tinha era pegar água ao meio-dia no pior horário para se tirar água do poço. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, quando ela teve um diálogo com Jesus, e quando ela reconheceu que Jesus era um profeta e o dono da vida dela, Jesus disse: "Ei, a partir de hoje essa terra não é mais seca. A partir de hoje, esta fonte não é mais seca. E essa fonte não é mais natural. A partir de hoje, essa fonte é espiritual. Porque o que vai sair de você vai jorrar para a eternidade." Tem muita água de Jesus envolvendo a tua vida, envolvendo o teu ser, envolvendo a essência da tua alma. O que você está recebendo de Jesus nesta noite é transborda, 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 transborda. Não é pouca água, não. Não é água até a tampa do vaso, não. É transbordar de água. É transbordar de óleo. Eu não fico satisfeito com óleo ou com água até a tampa. Tem que jorrar, tem que transbordar. Então vai transbordar a partir de hoje. Vai transbordar a partir de hoje. Diga para essa mulher que está do teu lado: a partir de hoje Jesus transborda, 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 transborda. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Quero beber, diga, do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Oh, deixa ele passar aí, aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Oh, lava-me. Quero beber
seja cheio. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, seja cheio. Seja cheio para dizer, te adorar eu quis. Dá-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ter uma manhã, mas hoje sei que esse, oh aleluia, chegará ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amado Deus, soberano Pai, amado da nossa alma, Espírito Santo, tu já tens